fotografias revelam que o cerrado e os recursos hídricos estão na UTI, mas que convoca a sociedade para que tome ações práticas no sentido de buscar soluções para os problemas. Agora, duas fotos marcou sobremaneira e me impressionam até hoje. A primeira delas, mostrando a nascente principal do rio Meia Ponte, totalmente desprovida de cobertura vegetal. Hoje, a nascente principal do Meia Ponte está totalmente recuperada e devemos muito a esse trabalho crítico, a essa alerta que o João fez. Essa foto mostra-se uma nascente morrendo, totalmente poluída. Retrata que o Brasil está poluído. É preciso, portanto, que a sociedade envolva, veja isso e sinta realmente para que nós possamos ainda recuperar o que resta de bom nesse estado, esse bioma cerrado que é fantástico, é o elo de ligação com os demais biomas. Eu nasci dentro do Cerrado e eu achava assim muito desleal essa coisa de não falar do Cerrado como uma riqueza do nosso Brasil. Eu tive um alerta para poder fazer um projeto que divulgasse mais o Cerrado. Agora eu pensava que, poxa, eu vou fazer isso, pesquisa sobre animais ou flora, e eu, por um momento, eu falei, eu vou fazer um trabalho diferenciado, porque eu tenho certeza que eu vou chamar mais a atenção das pessoas. Eu sempre falo que se você não se educa, você não preserva. Nós temos que ter essa percepção que você tem que conhecer para você preservar. Tem gente que faz coisas horríveis, né? Sem nenhuma percepção do que está fazendo. Ele fala assim, não, eu vou ali no Cerrado. Ah, não, hoje vou. Aí ele vai, a hora que ele chega, ele traz tanta coisa bonita. A gente nem espera, uma pedra, um fragmento, uma resina tão pequenininha que se transforma numa arte tão bonita, né? Uma flor do Cerrado que é tão mimosa, tão delicada. E ele acha aquilo ali da maior simplicidade. E Deus deu e se encaixou tudo, porque tudo faz parte do Cerrado. As flores, os frutos e tá ali, as formas estão ali no meio. Tá tudo na natureza. Se hoje fala-se tanto na preservação do bioma cerrado, ele foi um dos precursores disso. Ele teve essa sensibilidade já há cerca de 10, 12 anos, não sei precisar exatamente. Então fica o registro dessa sensibilidade do artista, né, de expressar através de uma ferramenta que é a fotografia, a máquina fotográfica dele. Né? Porque não é aquele artista elitista, né? Ele mostra realmente aquilo que está óbvio, mas que a gente não consegue enxergar com a mesma facilidade dele. E o fato de ele ter exposto durante muitos anos aqui no shopping fez com que ele pudesse levar esse olhar dele para milhares e milhares de pessoas daqui de Goiânia, alguns de outros estados e até mesmo de outros países. Eu trabalho simplesmente com a luz natural. Então, o momento da fotografia, a circunstância que gera as imagens pode acontecer no caso ali, ó. Ali dá para se notar que tem a aparência de um rosto. Mas aquele olho lá, ele só aconteceu por causa da sombra, a posição do sol agora. Daqui a pouco o sol vai começar a ficar mais no centro ali numa posição mais central, você não vai conseguir ver tudo aquilo ali. Então, o momento é agora. Se passar desse momento, você não vai conseguir ver isso mais, a não ser que você volte amanhã. E se tiver nuvem, você não vai ver de novo. Então, as minhas fotografias é o momento. É aquilo que está acontecendo na hora. Pode ser uma sombra do sol, pode ser uma sombra de uma folha que dá ideia de alguma situação. E isso é muito que momento mesmo. Não tem como você planejar uma imagem dessa. É por isso que o meu trabalho ele é muito, eu diria, simultâneo, né? Ele vai acontecendo de acordo com o que o sol vai me oferecendo. Então o que eu trabalho? Eu trabalho o momento da natureza, porque ela está passando. Né? Está passando e eu estou aproveitando os momentos que eu consigo captar. Olha a perfeição disso aqui. Aqui tem um olho, tá bom?
É uma testa, tá? Continua aqui. E aqui o queixo, tá? Olha aqui. Vê isso. Até hoje você se surpreende, João, porque você tem ainda uma emoção de ver. Eu estava na África e houve um momento em que eu queria identificar com um povo africano. Eu estava no país de Moçambique. E aquela intuição que eu sempre falo, eu acho que se eu estou no momento certo, na hora certa, o que eu queria com isso? Procurar algo que retratasse a raça negra. E em meio a uma saída de uma aldeia, no final de tarde, aconteceu esse momento aqui, onde o sol estava se pondo. E quando eu observei, é o retrato fiel da fisionomia de um africano. Eu já tive, por exemplo, em momentos que questionaram o meu trabalho colocando técnica, ferramentas que eu não usei para criar uma lógica naquilo que eu faço. E o que eu respondo com isso? Eu não usei de nenhum aparato especial para isso, a fotografia, ela está na minha mente. Alguém me perguntou um dia assim na faculdade, qual é a melhor máquina que tem? Eu falei, a sua mente. Se você tiver uma boa mente, um bom enquadramento e uma perspectiva do que você quer, você vai fazer um bom trabalho. A máquina é um mero instrumento onde as pessoas muitas vezes usam a máquina como um atributo principal e não é. Você pode perceber que quem faz foto como arte, ele faz na perspectiva de um dom que ele tem. Eu sou extremamente amador, né? Mas eu tinha uma máquina melhor do que a dele, né? O que ele me trouxe um questionamento. Falei, mas um fotógrafo vai fazer uma exposição, uma máquina simples dessa, né? Mas a gente sabia que a ferramenta principal está na visão dele, né? Não é exatamente no equipamento. Surgiu a proposta de expor numa galeria na Alemanha, em Nuremberg, que é uma galeria de arte que havia 30 anos que já existia a galeria. Então eu fui para lá como artista plástico, já mudou um pouco o valor. E isso foi assim, um dos maiores troféus que eu tive. Por quê? Expor em países da Europa, Alemanha, numa galeria de arte, para mim foi assim uma vitória muito grande. Parece que ali eu bati o carimbo ali. Cada passo da carreira, cada momento da carreira, ele te faz alçar voos mais altos. Hoje a gente vê o quanto ele é importante, né? Assim, na preservação do cerrado. E ele é apaixonado mesmo pelo cerrado, né? Pela natureza. Pensar como a natureza pensa. Mas como pensar como a natureza pensa se a gente não percebe a natureza e a despreza? Neste sentido, o João Caetano tem uma mente ecológica. Isso é o João Caetano, o olhar do cerrado. É o clique dele, né? É o encaixar na máquina, é o encaixar do olho. É ele que faz, o dom é dele. Algumas coisas que só ele mesmo que vê, só ele que enxerga. E eu tenho esse presente, né, de Deus, que é conseguir, né, admirar as coisas que Ele nos deu. E isso para mim é o suficiente.